que eu queria chamar a atenção aqui é o que são essas gerações. Então, normalmente, o que a gente tem? A gente tem no século passado e agora nesse século, nós temos uma divisão em 4 gerações, pensadas a partir do último século, da metade do século passado, até o começo desse atual século. Nós temos os Baby Boomers, que é de 1940 a 1959, e aí dá uma delimitação do que é uma geração, são mais ou menos 20 anos. A gente tem a geração X, que aí vai de 1960 a 1979, mais ou menos aí. Temos a geração Y, ou os Millennials, né? Que vai de 1980 a 1994, e a geração Z agora, que é de 95 a 2010. Então essas seriam as gerações que desde, digamos, da metade lá do século passado para cá, para onde a gente está hoje, definem mais ou menos aí as sociedades, enfim, tentam definir como é que está composta a sociedade. E além do recorte de faixa etária, né, ou de ano de nascimento, eu não sei se esse é um contexto apenas publicitário, mas existem algumas características que tornam essas gerações bem específicas, assim, que trazem algum tipo de especificidade para cada geração. E aí, por exemplo, eles separam numa relação de contexto, comportamento e consumo. E aí eu queria listar elas aqui para vocês verem qual que vocês se identificam. Porque quando eu tive contato com isso, inclusive foi fazendo uma pesquisa para determinar o conteúdo da acidez feminina, eu fiquei muito perdida entre duas. Falei, o que está acontecendo comigo aqui? Então, para vocês terem uma noção, você aí que está entre os baby boomers, o seu contexto é um contexto de pós-guerra no Brasil, de ditadura e repressão. O seu comportamento, eles dizem que as pessoas que são baby boomers, eles são pessoas mais idealistas, revolucionárias e coletivistas. E quando se trata de consumo, você está direcionado a consumir os produtos que são sem. Aí vai entender o que isso significa, é uma linguagem publicitária. Mas eles continuam dizendo, para reparar os danos causados no organismo pela alimentação industrializada. Então, o que eu entendo é tipo assim, sem conservantes, sem agrotóxico, alguma coisa parecida. Mas o meu é diferente. Então fala. Então, no que eu encontrei aqui, essa questão do consumo, com relação aos baby boomers, eles dizem que o consumo é ideológico, né? Então tem a ver com ideias, ideologia. Então é vinil, cinema, música, tudo muito ideológico, segundo essa distinção aqui. Ela procura ser generalizante, muitas vezes, por ser generalizante, ela não vai ser tão precisa. É quase igual aos signos, né? Você pode se identificar, mas ela não necessariamente descreve de uma maneira perfeita. Vou continuar aqui com a geração X, então. O contexto é transação política, hegemonia do capitalismo e meritocracia. Lembrando que a geração Z é entre 1960 e 1979. O comportamento são materialistas, competitivos e individualistas. Você reconhece, Áureo? Eu não sou dessa geração, né? Mas, é igual signo, você lê e às vezes reconhece. O consumo. Consomem produtos com status e sofisticados. Basicamente no que eu pesquisei e encontrei é a mesma coisa, né? O consumo está relacionado a status, então é marca, carro, artigo de luxo, enfim. É isso aí. Agora a gente chega à nossa, Áureo. Vamos ver se bate. Eu sou millennial, mas quase, né, menos ali. Quase que eu estou no X, né? Porque eu nasci em 81. O contexto é de globalização, estabilidade econômica e surgimento da internet. O comportamento. Somos abstratos, questionadores e globais. Significa que a gente quer dar a volta ao mundo e perguntar o que está acontecendo o tempo todo. Consumo. Consomem produtos artesanais, naturais, sustentáveis e saudáveis. E aí não é que a gente só consome isso, é que você dá preferência a esses tipos de coisa. Então, na anterior, você daria preferência a marcas e artigos de luxo. E na nossa geração agora, que é os millennials, eles dizem que a gente tem uma tendência a querer valorizar o pequeno empreendedor, o artesanal, os naturais, sustentáveis. Eu me reconheço muito aí. Aqui na informação que eu trouxe também, é uma geração que prefere experiências, né? Então, viajar, festivais. Essa é uma questão, depois de você terminar de falar do Z, eu acho que vale a pena destacar. Que a gente vai ver
com o quadro final, que ainda eu acho que ela é muito voltada para a Europa, para os Estados Unidos. Eu não sei se esse tipo de coisa reflete a maioria da sociedade brasileira. Não sei, vamos ver a Z para a gente chegar a uma conclusão. Lembrando que a Z é de 95 a 2010. Contexto: mobilidade, múltiplas realidades, redes sociais, early adopter e nativos digitais. Comportamento: identidade fluida, realistas e ativistas ponderados. Também me reconheço. Consumo: estão aprendendo a consumir alimentos saudáveis e que tenham uma experiência embutida. Aqui fala mais sobre a experiência que você tinha citado no Millennium lá. Aqui no que eu trouxe sobre o consumo, aí é consumo, eles dizem consumo da verdade, singularidade, acesso e ética. É uma conscientização com relação ao que você está consumindo. Né? Seria esse o ponto. Achei bem utópico. É. Seria meu sonho que fosse assim? Seria, mas acho mais complicado, hein? Se bem que me lembra muito a relação que a gente fala que essa geração mais jovem tem com o trabalho, né? Tem que ter um significado, tem que ser uma coisa que traz algum tipo de satisfação e que tem algum tipo de baseamento numa coisa maior e tal. Tipo, não vou trabalhar por trabalhar, até que a água bate na bunda, né? Isso é os boletos, como eles não gostam que a gente diga, os boletos começam a chegar e aí tem que dar um jeito. Na minha experiência docente, né, enquanto professor, eu estou começando a notar uma coisa que até alguns anos atrás eu não notava, que as minhas referências, em termos de filme, de música, enfim, de muita coisa, já estão muito longe das referências dos meus estudantes. Né? Isso está mudando muito. Outro dia eu fui preparar uma aula, falei, nossa, vou preparar uma aula, trazer umas coisas de filme. Nossa, essa aula dá para usar um filme pop muito legal, que é Indiana Jones. Nossa. Quantas pessoas você acha que assistiram Indiana Jones? Sei lá, uma. Era? Nenhuma? Putz. Nenhuma pessoa tinha assistido Indiana Jones. Nossa, cara. Você vai mostrar Indiana Jones pra Clarinha? Indiana Jones, De Volta para o Futuro, todos ela vai assistir.